Olá a todos, uma boa noite. Meu nome é Arthur Victor Veríssimo. Vou estar apresentando o trabalho da matéria de Sistema de Controle Dinâmico e Moderno, junto com o Felipe Martins. O nosso trabalho é sobre um controle de nível de água. Nós somos da Universidade AMB Morumbi. No caso, o nosso trabalho ele desenvolve um controlador PID analógico com amplificadores operacionais para estabilizar o nível da água em um tanque, ajustando o mesmo com uma válvula com uma base em um sensor ultrassônico. A solução é de baixo custo e eficiente e muito viável para aplicações industriais simples, com uma resposta rápida e alta, com bastante precisão. Tá? A nossa metodologia foi utilizado o sensor ultrassônico HC SR04, o amplificador operacional LM741, o potenciômetro para estar fazendo o ajuste de referência, uma válvula motorizada para o controle do fluxo e componentes passivos, como resistores e capacitores para os ajustes nos circuitos. A figura abaixo é o nosso tanque, onde temos o nível máximo, o nível mínimo e o nível de referência. Nós temos também o nosso diagrama de blocos. Tá? O nosso diagrama de blocos ele inclui o sensor de nível, que vai estar medindo a altura da água e vai estar enviando um sinal de tensão. Nós temos um calculador de erro, que vai ter a diferença entre o nível de referência e o nível atual. Nós teremos o controlador PID, que vai estar processando o erro e gerando um sinal de controle. Nós temos o driver e o atuador, que vai amplificar o sinal PID e controlar a válvula de entrada da água. E teremos o tanque de água, né, onde o sistema vai ser monitorado e ajustado. E aqui seria o nosso controlador PID com o amplificador operacional. É uma representação do mesmo, um controlador PID analógico implementado com amplificadores operacionais, utilizando resistores e capacitores para ajustar os ganhos do mesmo em cada um dos componentes de controle. O proporcional vai estar amplificando o sinal de erro, o integrativo que vai estar reduzindo o erro acumulado ao longo do tempo, e o derivativo que está respondendo à taxa de variação do nosso erro e ajudando a minimizar as oscilações. Aí abaixo nós temos os cálculos, tá? A equação do PID, onde foi feito cada cálculo para estar chegando nos valores, onde temos o erro que vai ser obtido, que vai ser subtraindo o nível de referência do nível desejado do sinal de nível atual. Nós temos o V erro, que seria o V de referência menos o V nível. O proporcional, que seria o VP, que é igual a KP multiplicando pelo V de erro. O integrativo, que ele vai estar utilizando um circuito integrador como amplificador operacional para calcular a integral do erro. O derivativo, que é um circuito diferenciador e utilizado para calcular a derivada do erro. Nós temos também o somador P mais I mais D, um somador com amplificadores operacionais combinando os três sinais, que seria VP, VI e VD. Aí abaixo estão como foi o circuito, tá? A calibração, que foi o KP, ele foi ajustado para uma resposta rápida, minimizando o overshoot do sistema. O KI seria aumentado até eliminar o erro estacionário e o KD, que vai ser configurado para minimizar as oscilações, proporcionando suavidade na resposta. Aí aqui abaixo nós temos o nosso atuador, que seria a válvula de controle, tá? Que a saída do controlador PID será usada para ajustar a abertura de uma válvula motorizada. Tudo bem? Aí seria a montagem do circuito PID. Nós vamos estar conectando o sensor ao amplificador diferencial para o cálculo do nosso erro. Nós vamos implementar blocos proporcionais, integrativo e derivativo usando o LM741 e vamos conectar a saída combinada ao driver de potência para o controle da válvula. Aí abaixo nós temos o diagrama esquemático, tá? Aonde, né, o nosso diagrama ele vai incluir o sensor de nível, que vai estar conectado ao amplificador. Os amplificadores operacionais eles estão configurados para o controle do nosso PID e a saída conectada ao driver e à válvula motorizada.
Nós temos também aspectos de segurança e algumas considerações, como proteção contra sobrecarga, que teoricamente utilizariam fusíveis para a proteção do nosso circuito, isolamentos elétricos para separação entre a alimentação do sensor e do controlador para evitar possíveis interferências, e a segurança do nosso tanque. Seria implementado um sensor de transbordamento para evitar falhas. E abaixo nós temos aqui a nossa programação que foi feita no MATLAB, tá? Onde nós temos duas programações, uma que seria o nosso nível de água e a outra que seria o nosso controle PID. Tá? Nós temos aqui, e esse daqui seria o nosso gráfico. Esse gráfico eu vou estar mostrando também no MATLAB, onde nós temos o gráfico, onde o gráfico superior ele representa a resposta real do sistema ao longo do nosso tempo. No início, existe um desvio em relação ao setpoint devido ao distúrbio no nosso sistema, onde o nosso distúrbio seria a linha vermelha, o nível real seria esse aqui, e o nosso distúrbio seria esse aqui. Ele representa uma perturbação introduzida no nosso sistema como uma entrada inesperada de maneira na água, tá? A mudança no nosso fluxo. Nota também que o sistema reage ao distúrbio e ajusta o nível real para retornar ao setpoint. Após o distúrbio, cerca de 10 segundos depois, o sistema leva algum tempo para poder estabilizar e retornar ao setpoint. O comportamento azul seria a resposta do nosso sistema, mostra como o controlador PID gerencia a recuperação. Nós temos também o gráfico inferior, onde a ação proporcional seria a nossa linha verde e responde imediatamente ao erro entre o nível real e o setpoint. O controle proporcional ele ajusta o sistema com base na magnitude do erro e ele atua para prever mudanças futuras com base na taxa de variação. E essa ação ajuda a reduzir oscilações e estabilizar o sistema mais rapidamente. As três opções combinadas trabalham para corrigir o nosso erro, minimizando o impacto do distúrbio e estabilizando o sistema em torno do nosso setpoint. Aí nós temos aqui a explicação que eu acabei de ler e a nossa análise. Após o distúrbio, que seria cerca de 10 segundos, o sistema leva um tempo para estabilizar e retornar ao nosso setpoint. E esse aqui seria a análise do gráfico inferior, que as três ações combinadas trabalham para corrigir o erro, minimizando o impacto do distúrbio e estabilizando o sistema em torno do setpoint. Aí aqui nós temos a montagem do nosso Simulink e nós temos os gráficos gerados pelo mesmo. Nós temos a nossa conclusão, que o projeto ele mostrou que o controlador PID ele foi feito com amplificadores, é uma solução eficiente e prática para controlar o nível da água e no nosso tanque. Ele é capaz de ajustar a abertura de uma válvula de forma precisa e garante que o nível de água fique próximo do nosso valor desejado, mesmo que aconteçam mudanças inesperadas, como aumento ou redução repentina de água. Eu vou estar mostrando agora a nossa programação. Aqui. E apenas se você colocar o título aqui, ele vai estar gerando o gráfico, o primeiro gráfico que eu demonstrei. Mas enquanto isso, esse aqui é o nosso Simulink, onde ele foi montado. E esses aqui seria o Scope 1 e o Scope 2, onde ele gera os dois gráficos. Esse aqui foi o gráfico gerado quando você pede para o MATLAB estar gerando o nosso gráfico. Eu agradeço a todos e uma boa noite.